A paz esteja com todos, irmãos, amém? Glória a Jesus Cristo, semana abençoada, a semana de vitória que começamos com o culto no sábado passado, aniversário da nossa irmã Juliana, que foi bênção, a igreja aqui lotada, cheia do poder do Senhor Jesus Cristo, e depois domingo também uma grande vitória, a gente conseguindo adorar a Jesus Cristo, a enaltecer o Criador dos céus e da terra, e que nos fez chegar até aqui hoje, né? Irmãos, a pastora falava agora há pouco que a pastora Cláudia, elas nunca desistiram, né, do Yuri, sempre deixavam ele desde pequeno, seus 2, 3 anos já tocando na bateria, e isso também a gente vê como as pastoras e como esse ministério tem feito por nós ovelhas, né, irmãos? O testemunho é algo que o Satanás não pode jamais apagar. O que já aconteceu, as nossas obras, o que já foi feito nesse ministério, Satanás nenhum pode conseguir apagar essa história. Eles podem tentar mascarar hoje, tentar colocar alguns defeitos, mas quando nós somos tocados pelo poder do Senhor Jesus Cristo que houve nesse ministério, nós conseguimos ver a grande verdade, irmãos. Eu creio, irmãos, que essa semana também foi uma semana que me alegrou muito o coração, porque é como a gente vê, nós somos discípulos, né, do Senhor Jesus Cristo, nós queremos cada vez mais fazer os passos do Mestre, né, porque Ele é o caminho para a nossa vida eterna, Ele é o caminho para que o nosso coração seja 100% puro, seja 100% santificado em Cristo, né? E nessa semana a gente foi chamado para fazer uma grande missão. A pastorinha designou eu, meu pai e o Yuri para fazer uma visita numa casa duas casas de pessoas que são da congregação aqui, dessa casa, esse ministério, frequentam, são pessoas que a gente vê que são batalhadoras, e nós fomos enfrentar, né, fomos ver como é que estava, dar a palavra do Senhor, fazer uma oração, e isso me fez lembrar cada vez quando eu chegava no culto de sábado, no culto de domingo, e via a pastora Cláudia, a pastora Kel falando que foram fazer visitas. Então eu já falei, nós estamos no caminho certo, vamos lá, pai, vamos lá, filho, e por mais que as nossas limitações sejam enormes, se nós estamos seguindo um caminho que mostrou os frutos como estão aqui, que deu certo, nós temos que continuar seguindo, né, irmãos? Eu creio, irmãos, que por mais que nós achamos que nós somos poucos, que nós somos falhos, eu digo poucos no conhecimento, mas algo dentro de mim fala muito forte, irmãos, e isso sempre me motiva voltado para as coisas espirituais. Então, irmãos, aquela semente que um dia a gente, prestando atenção ou não, mas quando nós estamos sentados aqui na igreja e de alguma forma essa palavra veio penetrando em nossos corações, por mais que naquele momento, irmãos, a sementinha não foi florescida, eu creio que cada vez mais ela foi regada. Cada vez mais que nós vimos aqui na casa do Senhor Jesus Cristo, Ele tem feito cada área de nossas vidas um pouquinho de aguinha, jogando água, colocando um sol, e aos poucos nós vamos florescer. É muito engraçado, né, irmãos, como é que a gente vê uma sementinha de um tamanho tão minúsculo, menor do que a nossa unha, consegue depois virar uma grande árvore, e a gente se pergunta, Senhor Jesus Cristo, a Tua natureza é tão bela, tão linda. Até a gente estava comentando esses dias, o homem ele consegue fazer piscina que imita a onda, o homem consegue fazer esses prédios que são lindos, mas quando a gente se depara com a natureza, é uma emoção que Cristo, a gente se sente tão bem, e é algo que o homem não consegue manipular, é algo divino, algo que o Senhor Jesus Cristo fez lá no começo da humanidade. Então, por mais que nós se admiramos com as coisas que a carne, que o homem fez, nada alcançará as belezas do Senhor Jesus Cristo, nada vai conseguir abalar essa nossa ligação, esse elo que Deus nos deixou, cara, foi a nossa natureza. E quando nós chegamos, irmãos, nessas duas casas para enfrentar, para saber, porque para mim foi uma experiência muito nova. Eu já fui acompanhado com as pastoras para fazer esse tipo de missão, mas e sem elas,
é muito diferente, né, irmãos? Mas foi uma grande bênção, porque chegando lá, eu não senti medo, chegando lá, eu não me senti mal, chegando lá, como se fosse, quando a oração pega aquele fogo, irmãos, e quando você sente aquele negócio vindo do trono dos céus, você às vezes não está com nada, você chega desanimado, e você escuta aquela oração fervorosa e você se renova. Então, quando nós chegamos lá para começar a fazer a obra, que chegou os irmãos para abrir o portão, para a gente entrar, naquela hora lá já veio aquela alegria dentro de mim, irmãos, e começou a fluir, a gente começou a conversar de coisas de Deus. Eu vi muito o Espírito Santo também agindo no pastor Mário, no Yuri, e todos nós se comportamos de maneiras que se fôssemos tentar estudar um script, tentar ensaiar, não daria certo. Então eu vejo, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo às vezes opera em pequenas coisas, só que nós, quando estamos fazendo, nós percebemos esse toque, porque a capacidade da gente de se comunicar com pessoas que estão em momentos difíceis, de você saber falar as palavras certas na hora certa, né? De você conseguir chegar lá e ver uma situação complicada de um homem que acabou de sair de uma UTI, ficou muito tempo sem andar, e você fazer uma oração, e você clamando aos céus no meio de idólatras. Não era todo um povo favorecido a Cristo, tinha aquela barreira do Deus deles, do nosso Deus, dos santos. Então a guerra espiritual, irmãos, que nós não vemos, mas nós sentimos, né? Eu creio, irmãos, que todas as vezes em que o nome do Senhor Jesus Cristo ele é proclamado, a palavra do Senhor de Deus ela vai se cumprindo, e que cada vez que a palavra do Senhor de Deus ela está se cumprindo, é chegada a vinda do Mestre. E irmãos, não adianta nada nós estarmos aqui e só pregar aqueles sentimentos de que nós queremos. Eu faço até uma grande reflexão assim, irmãos. Quem aqui gosta de tomar café, diga um glória a Deus. Muitos irmãos gostam de tomar café. Só que tem dois tipos de gostar de tomar café, irmãos. Eu gosto de tomar café pelos sentimentos que dão. Ele me faz ficar agitado, me faz ficar acordado. O gosto em si, eu não sou muito fã não, irmãos. Eu sou mais pelo resultado do café depois que eu tomo, por isso que eu gosto. E tem pessoas que não, você vê, admira, sente o cheiro, e vê qual que é a safra, estuda para ver de onde que veio aquele grão, se foi moído antes, depois, tostado. E tem gente que aprecia isso, né, irmãos? E eu faço isso a mesma coisa com Deus, irmãos. Temos às vezes, irmãos, nós só queremos o resultado do Senhor Jesus Cristo. Nós só queremos Deus. Você é o que cura, você não é o que faz o milagre, você não foi o que falou que abriu o mar e fez o seu povo passar, que gosta dos resultados do Senhor Jesus Cristo. Mas e aqueles irmãos que gostam do Senhor Jesus Cristo, de conhecer Ele, de buscar os passos do Senhor Jesus Cristo, de saber que não só dos resultados, mas como é que foi a história, como Ele conseguiu fazer isso. O Espírito Santo, irmãos, eu creio que Ele vai cada vez mais aos poucos operando em nossas vidas. Por mais que tenha barreiras em nossos corações, de traumas, de fraquezas, que o pecado ele vem, e a palavra do Senhor já ela é certa, ela não é duvidosa, do início do Testamento até o Novo, vamos todos passar por tribulações. Nós somos carnes, mas tem de bom ânimo, que o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi o único que conseguiu derrotar a morte, e Ele nos deu a sua vida eterna. Então, irmãos, eu creio que o Santo Espírito Santo, Ele vem operando em pequenas coisas em cada um, em pequenas coisas em minha vida que eu jamais imaginaria. Irmãos, como muitos aqui, nós pensamos que a nossa vida será um crescimento, um estudo, um emprego, uma família e a morte. É isso que se você perguntar para muitos, o que eles vão falar.
Mas a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos que isso será apenas detalhes, porque o que vai valer da nossa vida, só isso? Não, irmãos. A nossa vida é uma vida com Cristo eterna, é uma vida com aqueles que aceitaram o poder do Senhor Jesus Cristo e não duvidaram e clamaram somente por Ele e teve a vida eterna com o Pai. Mas, irmãos, como é somente crer na palavra do Senhor, é somente se batizar as águas que será salvo? Nós sabemos que esse é o primeiro momento que nós vamos decretar o final do nosso velho eu, e vamos falar para todos: eu não sou mais aquela velha criatura, porque o Senhor Jesus Cristo me chamou de filho, que nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar que o Satanás ele tome conta dos nossos ouvidos e tenta nos atribular, e tenta colocar coisas em nossas cabeças para desmoralizar nossa fé, porque ele sabe que a vinda, o final dos tempos está próximo. Mas, irmão, eu sempre escutei isso, desde quando eu conheci um crente, ou com a minha avó, quando eu ia para a igreja, eu sempre escutava que estava acabando o tempo. Irmãos, o tempo ele está se acabando, e isso é provado cada vez mais na palavra de Deus, e também pelos acontecimentos que estão no mundo. Muitas vezes nós nunca íamos acreditar e ficar 1 ou 2 anos dentro de casa. Nós nunca íamos imaginar que não poderíamos ir para um trabalho, que não poderíamos estar numa igreja, num país onde a lei permite, né? Que tem países que não, mas aqui sempre permitiu. Mas nós ficamos quase 2 anos fechados por uma doença que até hoje ninguém se explica, que até hoje ninguém se fala. Irmãos, se isso não for um sinal do final dos tempos, irmãos, se isso não for algo que abalou o mundo, é o que está escrito aqui na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio, irmãos, que a fé, o testemunho que essa igreja tem, e nós temos usado de gerações em gerações, o que levando as pessoas para dentro dessa casa, para dentro desse ministério, e todas as pessoas que nós vimos entrando aqui nessa casa sempre saíram com uma grande resposta. E foi isso que nós tentamos fazer essa semana nessa missão. Quando nós somos chamados para fazer essa missão, eu, por mais que tinha 1 milhão de desculpas para dar, eu falei: não, vamos sim, vamos com fé em Deus, porque eu sabia que ali não seria apenas uma visita, não seria apenas uma oração, uma conversa para tentar fortalecer a fé dos irmãos, mas foi um marco de uma promessa que a pastora Cláudia, de uma promessa que a pastora Kel já fez na minha vida. E se eu acredito no poder que as pastoras ministravam de cura, eu não posso duvidar de uma promessa que saiu da boca delas. Se elas um dia abençoaram a minha vida, eu senti que eu fui curado, eu não posso duvidar que a minha vida espiritual ela será mantida nessa promessa. Só que, irmãos, eu não posso me fraquejar. Eu sei que a palavra foi dita, e o Senhor Jesus Cristo infla cada vez mais o meu coração e aquece. Então, cada vez mais que o Satanás tenta vir com as lutas, eu tenho essa lembrança muito forte. O Espírito Santo de Deus, ele vai falando comigo forte, e esse mal vai se afastando, o pecado ele vai cada vez mais diminuindo. E quando isso acontece na vida de um cristão, quando o pecado é menor do que a nossa conciliação com Deus, nós começamos a colher as grandes bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vejo que uma simples oração que a pastora desde pequeno ensinava a gente: vamos orar, e você só vez de orar, agora só vez de orar. E eu vejo que isso não era simplesmente uma brincadeira, ou porque estava apenas colocando todo mundo para se interagir, mas eu creio que aquelas sementinhas que já foi plantada no início de nossa carreira aqui com Cristo, ela fez com que hoje florescesse algo mais natural, que hoje, nesses momentos mais difíceis que nós estamos que enfrentar, sem a nossa amada pastora Cláudia,
lógico, a pastora Raquel sempre está aqui firme com a gente, sempre está em oração, que é o que mais nos deixa em pé. Mas agora que nós somos apóstolos de Deus e estamos aqui nesse ministério, e que não tem ninguém mais do que nós que amamos esse ministério, porque nós sentimos as bênçãos que trouxe através da nossa vida e que tocou a vida de nossa família. Jamais poderá alguém que possa fazer algo melhor do que nós. Só que nós temos cada vez mais nos preparar, e nos preparar não apenas somente em decorar um versículo, ou decorar apenas um livro, um capítulo, que eu creio que também é importante, sim, irmãos. Mas se não tiver a santidade, se não tiver o poder do Espírito Santo de Deus, que é algo que a pastora sempre tem feito aqui, e nós temos cada vez mais admirados por esse poder, não será a palavra, serão apenas jogadas por fora. Então, irmãos, muitas vezes quando eu tenho uma missão de trazer a palavra, ou de fazer uma oração, pode ter certeza, irmãos, que nesse dia eu vou estar conectado com o Senhor Jesus Cristo, e vou falar: Senhor Jesus Cristo, não por mim, não quero glória para mim jamais, porque eu sei das minhas qualidades e muitos dos meus defeitos, mas a Ti, Senhor Jesus Cristo, eu jamais vou querer envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu jamais vou querer Te envergonhar, Senhor. E justamente isso também, quando nós vamos enfrentar o dia a dia, é o nosso testemunho como cristão, porque eu vejo, irmãos, conversando com muitos desviados, que eles falam assim: nossa, que tem muitos crentes que pregam essa santidade, o ser bom com as pessoas, com o próximo, mas eles não fazem. E eu sempre respondo, irmãos, para esses, que não são todos que estão perdidos. Muitos fraquejaram na fé, mas o testemunho do Senhor Jesus Cristo, ele só é visível na vida de mim ou na sua, irmãos, através das nossas obras e do nosso testemunho. Então, nós podemos entrar num local sem falar nada, já vai ser diferente quando as pessoas vão olhar para a gente, porque o testemunho nosso, a nossa obra, o jeito que nós se comportamos, conforme Deus nos ensinou, é totalmente diferente daquele que coloca o terno, a gravata e tenta explicar algo, e as suas obras não são iguais às de Cristo. Então, eu creio, irmãos, que essa semana nós fizemos uma missão, e eu fiquei muito contente com Cristo por ter essa oportunidade, porque eu fiz algo que eu vi que fez crescer essa igreja, que foi, quando nós chegamos naquele local, as pessoas até falavam que a pastora, o pai da pastora, mãe da pastora Raquel, sempre estavam lá, sempre conversavam com as ovelhas, e a gente viu, irmãos, que naquele momento as ovelhas carentes se sentiam cada vez mais fortificadas. E quando eu sempre via esses irmãos aí na igreja, mas nunca tive essa oportunidade de ter muito diálogo, de conversar, e eu vi hoje, irmãos, que Cristo cada vez mais, Ele pode até usar uma pessoa que é tímida, você pode até não conversar com ela direito, mas você sente bem quando a pessoa está, e isso só é algo que funciona quando nós estamos em Deus, que nós estamos com Cristo. Então a palavra que eu venho trazer hoje, irmãos, é uma palavra de fé. Eu creio que a fé é a arma, né? A nossa grande arma para derrotar o diabo. Então vamos ler só um versículo para não ficar apenas nas minhas palavras. Em Hebreus 11, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito o que se vê. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, do começo do Velho Testamento até o Novo, nós vemos muitos profetas em ambos, e vemos muito também a perseverança do povo do Senhor Jesus Cristo. Então eu vejo, irmãos, que a nossa fé, quando nós sentimos algo, quando nós chegamos na casa do Senhor Jesus Cristo, é combatido um combate espiritual, é realizado um combate espiritual, e nisso a nossa fé é que ela vai nos dizer
se nós estamos bem ou não. E quando nós não estamos bem, irmãos, nós temos cada vez mais procurar a Cristo, porque se nós procuramos a Cristo, a nossa fé vai aumentar. Nossa fé aumentando, com a perseverança, nós vamos conseguir grandes vitórias. Eu creio, irmãos, que os cultos de sábado, os cultos de domingo têm feito grandes mudanças, e pode ser que até que não seja muito divulgado por alguns de nós, eu me coloco até nisso, mas, irmãos, todas as vezes que eu venho no culto, todas as vezes que eu consigo enfrentar o mal, as oportunidades, e sacrificar 1, 2 horas a Cristo, eu creio que a minha semana, eu creio não, irmãos, eu vejo que a minha semana é diferente. Eu vejo que eu me sinto melhor quando chegam as dificuldades da carne, quando chegam as dificuldades em cada momento, em cada área da minha vida, quando eu não venho a um dia. Não que o Senhor Jesus Cristo não opera quando nós não estamos aqui, claro que Ele opera, mas quando nós estamos aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele usa esse local que está sempre santificado. É um lugar aqui, irmãos, que nós não vemos briga, é um lugar que nós não vemos desavença, é um lugar que nós só vemos o amor, é um lugar que nós só vemos a paz. Então é um lugar, irmãos, que nós só encontramos o bem. Quando nós chegamos nele, cada vez mais nós temos que trazer esse bem. É algo que eu sempre falo para o meu filho Yuri, você está aprendendo cada vez mais na escola a se comportar, tudo, mas filho, você tem que saber as coisas de Deus, você tem que saber o que você crê, quem você crê, o Deus vivo, porque hoje em dia é difícil, irmãos, você criar um filho, que daqui a pouco ele está fazendo uma dancinha do TikTok, daqui a pouquinho ele está fazendo não sei o quê, e nós temos que ver vários vídeos, porque uma coisa é a gente ter o nosso testemunho, a nossa personalidade de cristão dentro de casa, como o pai, como a mãe, né? E também outra coisa, quando agora os nossos filhos, eles ficam cada vez mais no celular, vendo um monte de outras coisas, né? Então cada vez mais, irmãos, eu creio que o Satanás, ele tenta tirar a atenção de Cristo, ele tenta cada vez mais se apoderar de pequenas coisinhas, e nós, como os grandes cristãos de fé, temos que saber discernir o que é o certo e o que é errado, né? E eu creio, irmãos, cada vez mais, que todos que estão conseguindo chegar na casa do Senhor Jesus Cristo, pode ser que até agora, nesse momento que vocês escutam essas palavras, não tenham a percepção que algo lhe tocou, mas eu tenho certeza, irmãos, e isso eu não duvido, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está agindo. Pode parecer, irmãos, que essa igreja tão humilde e tão linda ao mesmo tempo, ela não esteja dos modos em que nós vimos as grandes celebridades, as grandes multidões frequentando, mas, irmãos, a grande essência desses grandes eventos, a grande essência é o Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus Cristo, Ele habita num lugar como esse, como Ele mesmo nasceu sem glamour, Ele foi uma pessoa humilde, mas Ele fez o caminho certo, Ele escolheu o Pai, as coisas boas, o seu testemunho, que a sua história lhe fala, jamais ele caiu. Então, irmãos, independente do local que nós vamos estar, se nós estivermos com Cristo, eu creio que as grandes bênçãos do Senhor Jesus Cristo estará sobre nós. E eu creio cada vez mais, irmãos, que esse ministério não foi criado apenas pela vontade de 2 adolescentes naquela época, mas se não fosse aquele toque do Espírito Santo, naquele momento, a pastora Raquel, a pastora Cláudia e depois a pastora Raquel, ela não entraria nas nossas vidas. E, irmãos, as nossas vidas, nós entendemos a palavra do Senhor, foi através da boca delas, foi através desses profetas, e muitos profetas têm muitos jeitos, nós vimos na palavra do Senhor, cada um com um jeito, e foi aqui que nós nos encontramos, que nós conseguimos escutar a Deus e sentir a presença de Deus. Então eu creio cada vez mais, irmãos, que esse ministério, e testifico que esse ministério, ele faz muito bem na minha vida, ele faz muito bem na vida da minha família,
porque nos tirou de um lugar, nos tirou de maldições, irmãos, que jamais nós pensaríamos que conseguiríamos. Nós poderíamos passar anos no psicólogo, nós poderíamos passar anos visitando os médicos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos toca com um jeito que nós não conseguimos explicar, e graças ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a fé e o caminho certo para pedir por Ele, irmãos. Então hoje, irmãos, eu peço a que todos, cada vez mais, continuem alegres e firmes com Deus, porque eu creio que aqui nesse ministério, eu creio que aqui nessa igreja, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem feito suas obras. Cada um de nós aqui, se levantar aqui mão, tem um testemunho para dar. Cada um aqui nessa semana, eu tenho certeza que teve uma vitória. Todos passaram por lutas, irmãos, porque não há vitória sem luta. Não tem como a gente conseguir algo sem batalhar por outro. Então, irmãos, não vamos nos desfalecer, não vamos ficar oprimidos. Vamos buscar cada vez mais essa presença do Senhor Jesus Cristo, para que Ele consiga cada vez mais operar dentro de nós, e nós cada vez mais, com o poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir almejar grandes bênçãos do Senhor Jesus Cristo, e também vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe pede. Vamos conseguir ajudar os próximos, vamos conseguir ajudar as almas que estão precisando de uma palavra, as almas que estão perdidas, as almas que querem escutar uma oração ou uma palavra do Senhor Jesus Cristo. A igreja, sempre escutamos aqui, irmãos, que a igreja começa dentro de nós, depois dentro da nossa casa, e depois vai se expandindo, irmãos. Então que o Senhor Jesus Cristo, Ele faça que dentro de nós seja reconstruído coisas que o diabo já um dia arrancou, que seja restituído na vida nossa, irmãos, nessa igreja hoje, as grandes presenças do Senhor Jesus Cristo, e que a busca ao Senhor Jesus Cristo, a busca ao fogo do Pentecoste, ela volte cada vez mais sendo fervida em nossas vidas, irmãos. Eu creio que todos aqui são capazes e estão cada vez mais buscando o Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que a diferença da igreja, ela tem feito grande diferença no louvor, tem feito a grande diferença na hora da oração, porque nós aprendemos, irmãos, que não é quem está no microfone que ora, mas é todos juntos unidos, porque nós somos um corpo só. Nós não somos aquele que está com o microfone na mão, que é um ajudando o outro. Então, se o irmão disse um glória a Deus, o outro disse um aleluia, nós sabemos que a igreja está avivada, o poder de Deus está crescendo, irmãos. Então vamos firme na fé, irmão, porque o diabo, ele tenta cada vez mais nos afastar, só que o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu, e nós vimos através desse ministério que o Senhor Jesus Cristo pode. Então, irmãos, eu agradeço a todos a presença, porque eu sei que houve uma batalha espiritual, que pode ser que hoje não tenhamos percebido, mas a vitória é garantida, e que todos fiquem abençoados pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, já está terminando, já praticamente terminou. Eu não podia deixar de falar que Deus falou muito comigo. Amei, Tiago, a pregação, e eu tinha que contar o restante do testemunho. Esse homem está com câncer, estado terminal, todo inchado, já não tinha nem até esse final de semana, e não estava andando. E no mesmo dia que o pastor Mário e o Tiago foram orar, ele quis ir para o pesqueiro depois, ficou em pé, está bem, e está pedindo que eles voltem novamente. E eles enfrentaram, gente, dificuldades muito grandes, espiritualmente falando, e eu tinha que terminar com um testemunho. Ainda brinquei com o pastor Mário: olha, depois que você sair, o homem tem que levantar, nem se for para morrer depois. E realmente ele está em pé, para honra e glória do nome de Jesus. E eram pessoas que meus pais evangelizavam desde que eles eram novos, e é difícil tirar a idolatria da família. Eles têm devoção a ponto de ser freira, e eles enfrentaram, mas estava sendo rejeitada a visita, e de repente pediram: pode vir até aqui, e eles foram vitoriosos com a educação, com amor, com o ensinamento, e eu estou muito orgulhosa. Gente, isso, a igreja está funcionando, a igreja não parou, e Deus tem que ser louvado, amém?
Para mim o culto está completo, a Fabiane falou cheia do poder de Deus, todos cantaram bonitos, mas eu quero determinar agora todos que estão com problema de ordem física. Quem está precisando de uma cura física, né, no aparelho respiratório ou em outra área do corpo, né, física mesmo, não é nem mental hoje, é física. Fique em pé e põe a sua mão no coração. Ah, pastora, você está dodói? Eu aprendi isso com a minha pastora. Quantas vezes ela orou, estando com a dor, e as pessoas foram curadas. Todos vocês estão precisando de uma cura física. A Ju trouxe duas... Não, ela não é mais visita, trouxe uma... Meu Deus, que meninona sua filha. Olha que mocinha já. Obrigada por você ter vindo, viu, meu amor? Qual é o nome dela, seu nome? Maria Eduarda. Olha que nome forte, hein? Você é muito linda, viu? E o seu cabelo, a sua pele, seu narizinho lembra muito a parte da família do meu pai. E quando eu era criança, o narizinho, a bochechinha redonda, lembra muito, viu? E os cabelinhos assim. Minha mãe amava esses cabelos. Você é linda, você é muito linda. E todos nós aqui para cura física? Gente, então põe a mão aí no seu coração. Põe a mão no seu coração, que o Rodrigo vai vir terminar agora a oração. Aleluia. E depois que ele terminar a turma da aula, pode ir para a aula. Quem vai cooperar, coopera. Tá bom assim? Parabéns a todos. Gente, eu estou tão orgulhosa que eu não estou cabendo dentro do casaco. Estou tão orgulhosa de vocês. Do Espírito Santo em vocês. Obrigada. Ai, gente... É lindo demais de ver. Não foi linda a pregação? Amém. Deus falou com vocês? Amém. Comigo falou muito. Obrigada, Rodrigo. Pai, vamos agora orar a nosso Senhor. Ó Senhor, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, para buscarmos a nossa bênção, Senhor, ó Pai, nesse culto maravilhoso que Tu nos deste, e nessa palavra maravilhosa que Tu nos deste, Senhor, ó Pai, nós viemos aqui lhe pedir, Senhor, ó Deus, para que seja resgatada a nossa cura, Senhor, ó Pai, para que seja resgatada as nossas bênçãos, Senhor, ó Deus, afasta, Senhor, de nós todo tipo de enfermidade, afasta de nós, Senhor, todo tipo de dor, afasta de nós, Senhor, ó Deus, toda malignidade, Senhor, ó Deus, retira de nosso corpo, Senhor, ó Deus, o que não te pertence, Senhor, ó Pai. Retira de dentro de nós, Senhor, ó Deus, o que não veio do alto, Senhor, ó Pai. E que habite de nós somente a Tua vontade, somente o Teu poder, Senhor, ó Deus. Venha, Senhor, ó Deus, e abençoe o justo, Senhor, ó Pai. Vivifique o justo, Senhor, ó Deus. Derrama a Tua força, Senhor, ó Pai. Derrama a Tua alegria, o Teu poder, Senhor, ó Deus. Que nada desse mundo venha a impactar a nossa vida, Senhor, ó Pai. Que nada nesse mundo venha nos afligir e nos enfraquecer, ó Pai. E que dentro de nós viva somente o Teu poder. Que dentro de nós viva somente a Tua vontade, Senhor Jesus. Amarra toda a malignidade, Senhor, ó Pai. Amarra toda enfermidade. Amarra toda doença, Senhor, ó Deus. Por mais que nós achamos que não temos saída, em Ti, Senhor, ó Deus, nós entregamos a nossa vida. Em Ti nós entregamos o nosso corpo, Senhor, ó Pai. E a Tua vontade é soberana sobre nossa vida, Senhor, ó Deus, porque Tu és grande, Senhor, ó Pai, Tu és maravilhoso, e Tu sabes o que há de melhor para todos nós, Senhor, ó Deus. Então venha, Senhor, ó Pai, sobre nossas vidas, venha sobre nós, Senhor, ó Deus, cada vez mais, e guia-nos na Tua vontade, e guia-nos no Teu poder, Senhor, ó Deus, e guia-nos no Teu amor, porque nós cremos, ó Pai, que dentro desse altar sempre veio o Teu amor, que desse altar sempre veio a Tua unção, Senhor, ó Deus. Então que se multiplique isso de dentro de nós, que se multiplique o Teu poder e o fogo do Teu Espírito sobre nós, Senhor, ó Pai. E não permita, Senhor, ó Deus, que nenhuma armadilha venha nos afligir, mas sim permita, Senhor, ó Pai, que a nossa luz brilhe cada vez mais, porque Você é a nossa luz, Senhor, ó Pai. E louvado seja ao Teu nome, Senhor, ó Deus. Amém.